24 horas. Todo mundo recebe a mesma quantidade. Alguns terminam o dia mais fortes, mais claros, mais difíceis de abalar. Outros terminam cansados, confusos, presos no mesmo lugar. A diferença não aparece no currículo, não aparece nas redes sociais. Ela acontece em silêncio. No exato momento em que a pressão começa, quando o erro surge, quando o medo aparece, ou sua mente trava, ou ela assume o controle. Quase ninguém percebe quando está operando no modo fraco. E é por isso que anos passam e nada realmente muda. Hoje você vai entrar no campo de treinamento mental que a maioria nunca acessa. A última técnica vai parecer contraintuitiva, estranha, quase errada. E é exatamente por isso que funciona. Fique até o final, porque quando você entender essa sétima peça, vai perceber que sua mente nunca mais pode voltar ao modo automático. Presta atenção. Você já reparou que algumas pessoas parecem operar em um nível completamente diferente do resto? Não estamos falando de gênios, e também não de pessoas com vidas perfeitas ou sem problemas. Estamos falando de pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que todo mundo, e ainda assim saem do outro lado mais fortes, mais claras, mais capazes. Pessoas que aprendem mais rápido, que tomam decisões melhores sob pressão, que constroem resultados onde outros constroem desculpas. O que essas pessoas têm que a maioria não tem? Parece sorte, mas não é. Talento nato também não. É um conjunto de técnicas mentais que elas praticam com tanta consistência que já viraram parte de quem elas são. Técnicas que desenvolvem algo que a maioria das pessoas nunca para cultivar deliberadamente. Uma mentalidade de crescimento real. Uma mente forte que não quebra quando a vida pressiona. Sócrates disse uma coisa que ficou atravessada na história da humanidade. Ele disse que a pessoa que não consegue governar a si mesma não consegue governar nada. E quando você entende o que está por trás dessa frase, você percebe que o autoconhecimento não é um luxo filosófico. É o fundamento de tudo que você quer construir. Hoje, você vai conhecer 7 técnicas que transformam pessoas comuns em mentes poderosas. A primeira técnica é o que chamamos de pensamento contrastivo, e ela muda completamente a forma como você define e persegue seus objetivos. A maioria das pessoas, quando pensa em objetivos, faz sempre a mesma coisa. Visualiza o resultado final. Imagina a chegada. Sente a emoção da vitória. Isso parece correto na superfície, mas é exatamente onde o processo trava para quase todo mundo. Quando sua mente só vive no resultado desejado, ela perde contato com a realidade atual. Ela começa a tratar o objetivo como algo já conquistado antes que qualquer ação real aconteça. E o comportamento que segue é um comportamento de quem já chegou, não de quem ainda precisa chegar. Pessoas com mentalidade de campeão não fazem isso. Elas usam o pensamento contrastivo. Primeiro, criam clareza total sobre onde querem chegar e o que significa estar lá. Depois, confrontam essa visão com os obstáculos reais que existem no caminho. Não para se desencorajar, mas para que a mente crie um mapa honesto entre onde você está e onde quer estar. O confronto com o obstáculo não enfraquece o objetivo, ele o torna real. E objetivos reais produzem ação real. Como aplicar agora? Escolha um objetivo que importa para você. Escreva o que quer. Escreva como seria sua vida tendo chegado lá. Depois, escreva o principal obstáculo interno que pode te impedir. Um obstáculo interno não é uma circunstância externa. É algo em você. Um hábito, uma crença, um padrão que você repete. E escreva o que fará especificamente quando esse obstáculo aparecer. Esse ciclo praticado com regularidade constrói disciplina mental. Não a disciplina motivacional que dura 3 dias. A disciplina estrutural que sustenta resultados de longo prazo. A segunda técnica se chama escrita expressiva
e é uma das ferramentas mais ignoradas por pessoas que buscam alta performance porque parece simples demais para ser poderosa. A Bíblia diz, em Provérbios 13:21, Filho meu, guarda o bom senso e a prudência, não os percas de vista. Essa instrução pressupõe algo que pouca gente considera, que a mente precisa ser organizada ativamente. Clareza não é o estado natural da mente humana. Confusão é. E a escrita é uma das ferramentas mais poderosas para transformar confusão em clareza. Quando você escreve sobre o que está te pesando algo, acontece que o pensamento silencioso não produz. Você é forçado a organizar, a dar forma ao que estava amorfo, a criar uma narrativa a partir do caos interno. E essa narrativa liberada para fora deixa de ocupar espaço dentro. Pense assim: sua mente tem uma capacidade de processamento que é como memória de um computador. Quando você carrega experiências difíceis não resolvidas, sua mente gasta energia em segundo plano, tentando processá-las o tempo todo. Isso reduz a capacidade disponível para pensar com clareza, criar soluções e focar no que realmente importa. A escrita expressiva fecha esse processo. Ela libera essa memória ocupada. Como usar? Reserve 15 minutos por dia. Escreva sem parar. Sem se preocupar com ordem ou beleza. Apenas deixe os pensamentos saírem. Sobre o que está te perturbando. O que você ainda não conseguiu digerir. O que te trava. Faça isso por 3 semanas seguidas e observe o que acontece com seu nível de foco e com a qualidade das suas decisões. Isso é fortalecimento mental construído de dentro para fora. A terceira técnica vai contra quase tudo que você aprendeu sobre como aprender. Ela se chama aprendizado intercalado. O método padrão é a prática em bloco. Você quer aprender algo novo, então? Pratica só aquilo por horas seguidas até sentir que dominou. Parece lógico. Mais repetição do mesmo deveria gerar mais fixação. Mas não é o que acontece na prática. Quando você pratica a mesma coisa repetidamente, sua mente entra em modo automático. Ela reconhece o padrão e reduz a intensidade do processamento. Você sente que está aprendendo porque está reconhecendo. Mas reconhecer não é o mesmo que aprender. O aprendizado intercalado funciona de forma diferente. Em vez de praticar um tipo de problema até a exaustão, você alterna entre diferentes tipos de desafios relacionados. Isso força sua mente a constantemente reconstruir o contexto. A cada alternância, ela é obrigada a trabalhar com mais profundidade. E esse trabalho mais profundo cria conexões que duram. Aplicação prática. Se está desenvolvendo uma habilidade nova, não passe horas fazendo exatamente a mesma coisa. Alterne, misture, cause estranhamento intencional na sua própria prática. Sua mente vai protestar porque vai parecer menos eficiente. Mas o desconforto que você sente durante o aprendizado intercalado é a sensação do cérebro trabalhando de verdade. Pessoas que aprendem assim desenvolvem foco e produtividade em um nível que os outros não conseguem explicar. Elas aprendem com menos tempo e retêm por muito mais. A quarta técnica é a que mais impacta a capacidade de produzir resultados reais em menos tempo. E ela vai contra um dos mitos mais perigosos da cultura moderna. O mito de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é sinal de uma mente poderosa. Marcos Aurelius, que governou um império e ainda assim reservava tempo todo dia para escrever e pensar com profundidade, disse algo que deveria ser tatuado na mente de toda pessoa que quer alta performance. Ele disse que se não é direito, não faça. Se não é verdade, não diga. Essa filosofia de radicalismo sobre o que merece sua atenção está diretamente ligada à quarta técnica, a atenção focada deliberada. Sua atenção é o recurso mais valioso que você possui. Mais valioso que dinheiro.
Mais valioso que tempo, porque tempo sem atenção não produz nada de valor. Quando você divide sua atenção entre múltiplas tarefas, você não está sendo mais produtivo. Está sendo mais raso. Está tocando em tudo sem aprofundar em nada. E mentes que nunca aprofundam, nunca chegam ao nível onde os resultados realmente mudam de tamanho. Como desenvolver atenção focada, deliberada? Blocos de 25 minutos. Uma única tarefa por bloco. Celular fora do alcance visual. Notificações desligadas. Nenhuma tarefa paralela. Intensidade total durante o bloco. Pausa real de 5 minutos. Repetição. Parece simples, mas a maioria das pessoas não aguenta 2 blocos seguidos sem checar o celular. E isso não é falta de disciplina, é falta de treino. A atenção é um músculo. E como todo músculo, ela responde ao treino consistente. A quinta técnica transforma completamente a relação que você tem com o aprendizado. Ela se chama recordação ativa e é o maior atalho para quem quer desenvolver uma mentalidade de crescimento real. Há uma diferença fundamental entre reconhecer uma informação e realmente saber ela. E a mente é especialista em te enganar, fazendo você confundir as duas coisas. Quando você lê algo e sente que entendeu e que fez sentido, isso não significa que você aprendeu. Significa que você reconheceu a ideia como plausível. Reconhecimento e aprendizado são processos completamente diferentes. O aprendizado real acontece quando você é forçado a recuperar uma informação do zero, sem olhar para a fonte, sem o apoio do material original. Apenas você tentando reconstruir o que aprendeu com suas próprias palavras. Os momentos em que você tenta lembrar e não consegue são os momentos mais valiosos do processo. Porque a tentativa de recuperação mesmo quando falha é o que força sua mente a construir conexões mais profundas para a próxima vez. Como aplicar? Depois de estudar qualquer coisa, feche o material e escreva ou fale tudo o que consegue lembrar. Sem consultar. Sem reler. Apenas recupere. Depois compare com o original e veja o que ficou de fora. Pessoas que usam essa técnica aprendem mais rápido e retêm por mais tempo. Não porque são mais inteligentes, porque estão usando a inteligência que têm de forma mais eficiente. Isso é autoconhecimento aplicado ao aprendizado. A sexta técnica é o coração da inteligência emocional e é o que separa pessoas que crescem com adversidade das que são destruídas por ela. Chama-se reformulação cognitiva. E é a ferramenta mais poderosa que existe para quem quer aprender como controlar as emoções sem reprimi-las. Você não reage aos eventos. Você reage ao significado que atribui aos eventos. Sempre. 2 profissionais perdem o mesmo projeto no mesmo dia. Um interpreta como prova de que não é bom o suficiente. O outro interpreta como informação sobre o que precisa melhorar. Mesma situação objetiva. Interpretações opostas. Trajetórias que irão em direções completamente diferentes nos próximos anos. A reformulação cognitiva é a prática deliberada de questionar e substituir interpretações automáticas por interpretações mais precisas e mais úteis. Não se trata de negar a realidade. Não é positividade forçada. É honestidade mais sofisticada sobre quais histórias você está contando para si mesmo sobre os fatos da sua vida. Quando algo difícil acontece, treine sua mente a fazer 3 perguntas. Essa interpretação é um fato ou é uma história que estou criando sobre um fato? Segunda pergunta: qual outra interpretação igualmente válida existe para essa situação? Terceira: qual a interpretação mais útil que posso ter agora, sem mentir para mim mesmo? Esse processo aplicado consistentemente ao longo do tempo é o que constrói resiliência mental real. Não a resiliência de quem aguenta porque não tem escolha. A resiliência de quem escolhe como vai interpretar o que a vida traz. E, por consequência,
escolhe como vai responder. Isso é controle emocional, não ausência de emoção. Controle sobre o significado que você dá a ela. Pessoas com mentalidade de vencedor não são pessoas que sentem menos. São pessoas que interpretam melhor. E chegamos à 7ª técnica, a que prometi que seria a mais surpreendente, a que mais ninguém está falando porque vai completamente contra o que a cultura de produtividade moderna prega. Ela se chama tempo não estruturado intencional. Vivemos na era da ocupação como identidade. A pessoa que tem a agenda mais lotada parece a mais importante. A que dorme menos parece a mais dedicada. A que nunca para parece a mais bem-sucedida. Mas observe os padrões de quem realmente constrói resultados extraordinários ao longo do tempo. Observe os grandes pensadores da história, os grandes criadores, os grandes líderes. Sem exceção, eles preservavam em suas rotinas períodos de aparente inatividade. Não porque eram preguiçosos, porque entendiam algo que a maioria nunca aprende. Que sua mente tem 2 modos de operação fundamentalmente diferentes. O primeiro modo é o de execução. Quando você está focado em uma tarefa específica, sua mente opera em alta intensidade, resolvendo o problema imediato. Esse modo é essencial, mas ele tem um limite. O segundo modo é o de integração. Quando você não está focado em nada específico, sua mente começa a conectar informações que estavam separadas, a criar sínteses entre ideias de áreas diferentes, a resolver em segundo plano problemas que pareciam impossíveis quando você estava olhando diretamente para eles. Você já teve aquela experiência de pensar em um problema a tarde toda, sem chegar a nenhuma conclusão, e então, na manhã seguinte, ao acordar, a resposta simplesmente aparecer. Isso não é coincidência. É o segundo modo operando enquanto você dormia. O tempo não estruturado intencional é a prática de acessar esse segundo modo deliberadamente. Sem celular, sem podcast, sem conteúdo. Apenas caminhar, sentar em silêncio, deixar a mente divagar sem direção. A maioria das pessoas acha isso insuportável nos primeiros dias, porque não estão acostumadas com o silêncio interno. Mas é exatamente no silêncio que a mente poderosa faz seu trabalho mais profundo. Como ser uma pessoa melhor, segundo a Bíblia, começa precisamente aqui. Em Salmos 46:10 está escrita uma instrução direta. Sede quietos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é a ausência de produção. É o estado em que a sabedoria que você já carrega consegue finalmente se manifestar. Mentes que nunca param, nunca integram. E mentes que nunca integram ficam sempre na superfície dos seus próprios resultados. Separe 30 minutos por dia para não fazer nada, sem culpa, com intenção. E observe o que começa a surgir. Agora vamos juntar tudo, porque é na síntese que o valor real aparece. Você tem 7 técnicas que, quando praticadas com consistência, transformam a forma como você pensa, aprende, decide e reage. A primeira é o pensamento contrastivo que constrói. Disciplina mental alinhando motivação com realidade. A segunda é a escrita expressiva que libera capacidade mental bloqueada por experiências não processadas. A terceira é o aprendizado intercalado que cria conexões profundas e duradouras no que você aprende. A quarta é a atenção focada deliberada que recupera a capacidade cognitiva que você está desperdiçando com distração. A quinta é a recordação ativa que multiplica a eficiência de todo aprendizado que você faz. A sexta é a reformulação cognitiva que desenvolve inteligência emocional real e controle emocional sustentável. A sétima é o tempo não estruturado, intencional que ativa o modo de integração onde suas maiores ideias e sínteses acontecem. Não tente implementar as 7 ao mesmo tempo. Isso seria o erro mais comum de quem lê conteúdo assim e não muda nada. Escolha uma, a que mais fez sentido para onde você está agora.
Aplique por 21 dias consecutivos, com honestidade, com consistência real, porque a mentalidade milionária não é construída em um dia de inspiração intensa. É construída em 21 dias de prática, quando a inspiração já foi embora e você escolhe continuar assim mesmo. É construída em hábitos de sucesso que parecem invisíveis por semanas, e então transformam tudo de uma vez. Como ter uma mente rica não começa com mais dinheiro. Começa com mais clareza sobre quem você está se tornando a cada decisão que toma. A diferença entre uma mente comum e uma mente poderosa não está no que cada uma sabe. Está no que cada uma faz com o que sabe. Você agora sabe. A questão que fica é a única que sempre importou. O que você vai fazer com isso?